Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, primeiro ano A e B, professor Pedro Valdeir com vocês aqui para mais esta aula, mais uma aula usando aí os nossos meios tecnológicos, sabendo que o Colégio Santa Rita não deixa vocês na mão, né? Toda a equipe de gestores, juntamente com coordenadores e professores, fazendo de tudo para que a aula chegue da melhor forma possível até vocês, com novos investimentos e novas novidades para as próximas aulas, ok? Então vamos lá estudar geografia? Primeiro ano A e primeiro ano B do Colégio Santa Rita. Muita saudade dessas aulas, das nossas aulas presenciais, das perguntas, tirando dúvidas, interagindo com duas turmas que são excelentes, ok? Professor Pedro Valdeir na área para mais uma aula de geografia, falando hoje sobre o Brasil na era das redes, um pedido aí de uma parte dos alunos referente a esse conteúdo do segundo capítulo, da primeira unidade, ok? Lembrando que nossa prova foi elaborada em cima do primeiro e terceiro capítulo, e esse segundo capítulo ficou para ser cobrado aí numa prova futura, e consequentemente estamos retomando, e depois vamos continuar lá na unidade 2 de onde paramos, certo? Então, o Brasil na era das redes. Falar da era das redes, pessoal, de redes sociais, de meios de comunicação, de tecnologia, muitas vezes é bem mais fácil para muitos de vocês do que para muitos professores. Por quê? Porque essa juventude, as crianças dessa nova era, elas já aprendem, já nascem sabendo mexer e desenvolver, toda a tecnologia de um celular, de um computador. Então, essa intensificação nos meios de comunicação e também nos meios de transportes, que integraram o mundo, uma integração virtual, uma integração cada vez maior entre os vários locais do nosso planeta, também atingiu em cheio o nosso país, o Brasil, certo? Essa tecnologia, essa disponibilidade de internet, essa disponibilidade de computadores, ela não é acessível da mesma forma em todas as partes do mundo. Algumas áreas do globo elas são excluídas, como é o caso de boa parte dos países do continente africano, de outros países da América Latina. E no Brasil não é diferente, ok? No Brasil também não temos uma divisão igual, homogênea, uma distribuição homogênea dessas tecnologias. Algumas regiões, como o Sul e Sudeste, elas possuem uma maior integração em termos de redes, sociais, e também em termos de tecnologia, investimentos em tecnologia, os chamados tecnopolos, certo? Então a verdade é que no mundo globalizado, no Brasil que está cada vez mais integrado a essa terceira revolução industrial, certo? A terceira revolução industrial, essa é a revolução do conhecimento, a revolução onde os que detêm um poder são aqueles que comandam a economia mundial, aqueles que detêm o conhecimento. Por isso que nesta era muitos países investindo em tecnologia, muitos países investindo em tecnologia, certo? Em novas descobertas, e aí aqueles países que não têm tanto investimento em ciência e em novas tecnologias, esse país não se torna não se torna aí um ator principal nesta nova era das redes, ok? O Brasil precisa investir mais, o Brasil precisa investir muito mais em educação, em ciência e em pesquisa. Se o Brasil quer se tornar realmente um país desenvolvido, os investimentos na área da
ciência é fundamental. Não é gasto, é investimento. Porque um país com um grau de formação acadêmica maior, esse país vai se destacar no cenário global. É o caso dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, eles investiram duramente em educação e ciência, tecnologia, e hoje já são considerados países desenvolvidos. Por quê? Porque a ciência traz um retorno muito maior, que as descobertas, que as patentes, que a comercialização dessas novas tecnologias que geram bastante capital para os países que são detentores dessa tecnologia. Infelizmente, aqueles países que mais copiam do que produzem tecnologia, esses países se tornam aí dependentes tecnológicos, ok? Então, continuando aqui falando do Brasil, o Brasil na era das redes, olha aí, Colégio Santa Rita, os avanços nos meios de comunicação, para que haja esta integração tão grande, uma integração aí gigantesca entre os povos, houve aí grandes avanços nos meios de comunicação, certo? Os avanços dos meios de transporte também são importantes, muito importantes, com certeza. É esses avanços dos meios de transporte e comunicação que vai intensificar esse processo de globalização. Então, muita gente pensa que este processo de globalização teve início agora com a descoberta da internet, agora que eu quero dizer, após a Segunda Guerra Mundial, com a intensificação aí dos meios de comunicação, com os avanços nos meios de transportes, com a integração maior entre os povos. A globalização é um processo bastante antigo, ok? Um processo bastante antigo e, consequentemente, se intensificou com essas novas tecnologias, certo? A globalização, o processo de globalização, ele começa quando os países europeus conquistam novos continentes. O contato entre novos povos vai dar início a esse processo de globalização, que é intensificado após a Segunda Guerra Mundial, com os satélites artificiais, com a internet, com os computadores, ok? Então, hoje temos um processo de globalização muito intenso. E no Brasil não é diferente, certo? As empresas brasileiras, por exemplo, elas não competem mais a nível local ou regional. As empresas brasileiras, elas precisam competir a nível global. O mercado é global, ou seja, uma empresa que produz lá do outro lado do mundo, em Taiwan ou em Singapura, por exemplo, os seus produtos vão chegar até o Brasil e essa empresa vai competir com as empresas brasileiras. Por isso essa importância em se renovar, por isso essa importância em se tornar cada vez mais digital, mais integrado a este mundo global, ok? Então hoje o comércio virtual, por exemplo, ele vem ganhando cada vez mais força, principalmente em tempos como esse que nós estamos passando agora, períodos de pandemia, de incertezas, em que o melhor que a gente faz é ficar em casa, ou seja, o comércio virtual ganha ainda mais força, certo? Então, esta mesma tecnologia que aproxima, ela também afasta. E nesses momentos de pandemia, como nós estamos vivendo agora, ninguém colocando a vida em risco, continuaremos em casa e nós aqui, professores do Santa Rita, vamos fazer com que as aulas cheguem até vocês, certo? Então se cuidem, continuem em casa, ok? Então, pessoal, aí na figura, a carta, que foi deixada de lado, os telefones que foram avançando, e hoje nós temos aí meios de comunicação extremamente modernos.
certo? Então, numa divisão do Brasil, né, de Newton Santos, um dos maiores geógrafos, ele classifica a região sul e sudeste como uma região de alta integração pelos meios de comunicação, certo? Pelas redes, certo? Então, para ele, as duas regiões mais integradas, né, neste processo técnico, científico e informacional, as duas regiões mais integradas do Brasil, a região sudeste e a região sul, certo? As menos integradas, região norte e nordeste, a região centro-oeste ocupando uma posição intermediária, ok? Vamos lá, continuando a nossa aula. Então, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Os tecnopolos. O que são tecnopolos? Polos de tecnologia, certo? Os polos de tecnologia, eles estão localizados nas regiões mais desenvolvidas em termos de pesquisa, em termos de ciência, certo? E qual a importância desses tecnopolos em relação ao Brasil na integração do nosso país, né, nessas redes que é o conteúdo que estamos estudando. Toda, né, pessoal? Porque, como acabei de falar anteriormente, esses investimentos em tecnologia é que pode levar o Brasil a se tornar aí um país desenvolvido e cada vez mais integrado por causa aí de descobertas, de pesquisas. Então está aí os principais tecnopolos do Brasil. Tomar um golinho de água, né? Porque a garganta ela fica seca e é preciso a gente também cuidar da nossa saúde. Então olha aí, atualmente os principais tecnopolos do Brasil podem ser encontrados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Olha aí, pessoal, o que eu falei dos 4 estados aí que foi citado na questão aí no texto, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 3 estando nesta parte do Brasil aí conhecida como Centro-Sul, certo? E temos Pernambuco, que é aí o estado nordestino, oferecendo os ambientes necessários para a criação de iniciativas inovadoras e contendo alguns dos centros de pesquisas mais avançados do país. Esse é o caminho, investimento em pesquisa, em novas descobertas. Destacamos Campinas, São Carlos, São José dos Campos, Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, né? Recife, no Pernambuco, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? E algumas áreas que têm um grande potencial aí para o crescimento dos tecnopolos, investimento em tecnopolos, né? Áreas como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Londrina e Florianópolis. Os países desenvolvidos já investem há muito tempo nesses tecnopolos. Podemos destacar o tecnopolo do Vale do Silício, que fica nos Estados Unidos e é um dos mais desenvolvidos em termos de tecnologia de ponta do mundo, certo? Então fica aí o caminho que o Brasil deve seguir em termos de tecnologia, né? Integração de redes. E vamos continuando a nossa aula aqui agora com o próximo slide. Vamos lá? A revolução desigual da informação. Lembra que eu tinha falado lá no começo da nossa aula que essa informação, né, esses investimentos em tecnologia não ocorre da mesma forma em todas as partes do mundo.
algumas partes extremamente desenvolvidas em termos de revolução da informação e outras partes ainda continuando excluída, certo? Então, podemos observar aí pela figura que a América anglo-saxônica aí, né, Estados Unidos e Canadá, certo? Acrescentando o México aí, formando, em vez de América anglo-saxônica, América do Norte. A América anglo-saxônica é uma divisão que leva em consideração aí a ocupação, né? E aí temos Canadá e Estados Unidos como América anglo-saxônica e o restante dos países da América como América Latina, certo? No caso aí, se eu colocar Canadá, Estados Unidos e México, eu estou falando em América do Norte, certo? E podemos observar aí que os Estados Unidos disparadamente aí como o país aí de maior integração nesta revolução da informação, certo? Podemos observar que a Europa também, muitos países europeus se destacando, o Japão aí vem depois dos Estados Unidos, o Japão que investe muito em tecnologia, o Japão que investe muito em, pesquisa, certo? Aí temos aí a Austrália, que também merece destaque, né? Taiwan aparecendo também. O Brasil, vem aí na América do Sul, juntamente com a Argentina aí como os países que têm um maior destaque neste processo aí de revolução da informação. Podemos observar aqui os continentes que estão excluídos aí, né? Podemos observar aí, nós vamos ter aí a África, grande parte da Ásia e também países da América Central, certo? Países aí com menor desenvolvimento. Então, esta revolução desigual da informação, ela também ocorre não só a nível global, mas a nível nacional também, dentro do território brasileiro, como eu já falei, as regiões mais integradas, a região sul, a região sudeste e a região sul, as menos integradas, norte e nordeste, ok? Então, vamos lá, continuando a nossa aula, né? Primeiramente a rádio e depois a TV, né? Hoje, tanto a rádio como a TV já vem perdendo muito espaço para as mídias, para as novas mídias sociais, ok? Então, antes do lançamento da TV, antes da TV tomar conta aí da mídia nacional, a rádio teve, o rádio teve uma importância muito grande, certo? Porque era um meio de comunicação que atingia a maior parte da população do nosso país, né? E aí, falando um pouco do rádio aí, né? O pai do rádio, o Edgar Roquette Pinto, né? E Henry Mourize fundaram em 20 de abril de 1923 a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi aí que surgiu o conceito de Rádio Sociedade ou Rádio Clube, no qual os ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. Então, o rádio aí chegando, na verdade aí AM, né, a rádio AM, chegando aí a todas as partes do Brasil. Em seguida a televisão, né? E aí a televisão vai ganhar e se tornar durante muito tempo a principal mídia do país. Até hoje, a televisão, as emissoras de TV têm um poder muito grande de influência da população, sendo que é possível notar que outros serviços vêm ganhando cada vez mais importância no Brasil, como é o caso de TVs fechadas e também de mídias sociais, né? As redes sociais conseguindo aí uma influência
grande na população brasileira, né? E algumas curiosidades aí sobre a televisão. Primeiro serviço na Alemanha em 1935, disponível em 22 salas públicas, né? A TV em cores surgiu em 1954 nos Estados Unidos e o Brasil inaugura em 1950 a TV Tupi, certo? Não é Tupinambá não, nosso querido professor de biologia não, a TV Tupi, certo? Brasil, primeira transmissão em cores foi em 1972. Então, sem dúvida nenhuma, pessoal, a televisão ainda continua tendo uma grande influência na vida dos brasileiros, certo? Principalmente dos mais velhos, essa turma mais jovem, essa galerinha aí mais jovem, né? Busca principalmente informações no YouTube, né? Pesquisas pela internet, filmes de TVs fechadas, Netflix, né? Que faz um sucesso muito grande entre os jovens. Então a TV aberta ela começa a perder espaço, né, entre os meios midiáticos do nosso país, certo? E continuando aqui, o início no Brasil da televisão digital. Hoje né, chega às nossas casas uma TV digital com uma qualidade de imagem cada vez melhor, certo? Então eu coloquei aqui para vocês o início da televisão digital no Brasil, né? E olha aí novamente aí alguns conhecimentos. A TV com formato digital tem início no Brasil em 1996, através da TV por assinatura via satélite, como DirecTV e Sky. Apesar de a imagem ser transmitida em sinal digital, esses sistemas não permitiam a alta definição e a interatividade ainda era bastante limitada. As discussões para a implantação da TV digital aberta no Brasil iniciaram-se em 1998 e estenderam-se por anos. Em 2006, foi feito o debate final sobre o sistema a ser escolhido e em 2007 foi lançado em São Paulo e a primeira emissora a transmitir sinais em alta definição para o Brasil foi o SBT, numa cerimônia na qual esteve presente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Comunicações Hélio Costa. Hoje a TV que chega até as nossas casas é uma TV de alta definição, exatamente por causa que o Brasil hoje praticamente em todas as partes já usa a televisão digital. Então fica aí um pouco da história do início dessa discussão, de quando o debate chegou a uma conclusão final, o ano que foi lançado e a primeira emissora, o SBT, numa cerimônia de lançamento, ok? E olha aí agora o Brasil na internet, né, pessoal? Dados da edição de 2018, viu? Então, bem recentes os dados aí, mostram que 70% dos brasileiros usaram a internet em 2018. O que equivale a aproximadamente 126,9 milhões de pessoas, ok? E quais são os principais dispositivos de acesso que o brasileiro utiliza para acessar a internet, né? Smart TV, computador e celular, certo? Smart TV, computador e celular, certo? Os serviços mais usados. Usuários de internet no Brasil deram preferência aos aplicativos de carros e táxis, aos serviços de filmes e séries e aos pedidos de comida online, certo? Infelizmente é uma realidade, o brasileiro já usa em
grande quantidade, né, dos brasileiros já usam a internet, mas o uso da internet para o estudo, para a pesquisa, para a busca de conhecimentos ainda não é o principal, né, meio buscado, ok? Fica bem atrás de outros meios de interatividade, de serviços, né, de táxi, de comidas online, o que infelizmente não é um ponto positivo. Países desenvolvidos usam a internet muito mais para pesquisa e para ciência do que para outros, né, outros fins, certo? Então, apesar do brasileiro usar muito a internet, ainda os motivos ainda não são aqueles que deveriam ser tidos como principais. Lá no livro de vocês tem uma parte que fala sobre a grande mídia, né? O monopólio da TV brasileira. E aí, quando se fala em monopólio da TV brasileira, o material de vocês coloca aí a Rede Globo como esta rede de TV que monopolizou, continua monopolizando, só que com uma força cada vez menor, as telecomunicações no Brasil. Então, uma emissora extremamente poderosa, que tem uma grande audiência e, consequentemente, consegue influenciar questões políticas, questões sociais, e até questões econômicas, ok? Então, esse poder que a Globo tem, num país subdesenvolvido, uma emissora que está entre as maiores do mundo, certo? Não é benéfico para a democracia, né? Um país democrático precisa ter várias emissoras de TV se destacando no cenário nacional, né? E aí a Globo sempre exerceu essa força que possui diante de questões sociais, políticas, né? Ajudando aí muitas vezes a eleger presidentes e até a derrubá-los, ok? Então, com este poder midiático que a Globo tem, sua forma de monopolizar a comunicação no país, essa TV acabou se tornando odiada por muitos grupos nacionalistas, grupos de extrema direita e também grupos de esquerda, certo? Então hoje outras emissoras começam a ganhar mais espaço, e também a chegada das mídias, de novas mídias sociais, também ajudaram a diminuir a influência dessa TV no cenário nacional, certo? E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu coloquei aqui uma questão do Enem, né? Só o textozinho, só os quadrinhos de uma questão do Enem, que tratava aí uma crítica em relação às redes sociais, né? Aí diz assim: vida social sem internet, o blogueiro profissional. Você está no Orkut? O outro responde: estou. E no MSN, no MySpace e no Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real, né? Uma crítica aí às redes sociais em uma questão do Enem, onde as pessoas hoje vivem muito mais esse mundo virtual, deixando muitas vezes de interagir no mundo real, e aí temos problemas relacionados à depressão, a questão de no mundo virtual querer representar algo que não é, os perigos que esse mundo virtual representa, como prostituição infantil, como tráfico de drogas, como grupos radicais, grupos terroristas radicais que utilizam meios sociais, redes sociais para recrutar novos militantes, né? Então, assim, essa mídia, estas redes sociais que são tão interessantes,
porque aproxima, elas também afastam. Por isso temos que ter cuidado e usar da melhor forma possível a internet segura. Principalmente nesses dias que vocês estão em casa, em que o uso das redes sociais se tornam ainda maiores e necessários, viu? Eu quero dizer para vocês que se cuidem, fiquem em casa, usem uma internet segura, Em breve estaremos juntos, muita fé no coração, muita fé em Deus. Alunos do Colégio Santa Rita, primeiro ano A e B, desejo a vocês toda a fé, força e foco do mundo. Valeu, professor Valdeir.